Bom dia, paz do Senhor, meus queridos irmãos, como vocês estão? Espero que, apesar de toda a dificuldade, vocês possam estar bem e felizes com o Senhor. Passo nessa manhã abençoada de sábado para trazer uma palavra de Deus para você. Na verdade, eu gostaria de estar falando para você algo que eu comecei a falar há umas 2 terças-feiras atrás, quando nós dissemos a respeito de vivermos para a glória de Deus. E eu trouxe essa palavra para a igreja, mas não concluí. Eu gostaria de estar falando agora para transmitir aquilo que eu havia comentado com vocês e não conseguimos concluir. Então, recapitulando um pouco aquilo que eu havia dito, a palavra de Deus ela é muito clara quando ela nos traz uma informação de que tudo é para a glória de Deus. E eu estou abrindo aqui 1 Coríntios, capítulo de número 10, para fazer uma leitura, para nós podermos falar sobre esse assunto. 1 Coríntios capítulo 10, o versículo que diz para nós, versículo 30. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem ao judeu, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. Nós mencionamos naquela ocasião que tudo é do Senhor, tudo pertence a Ele, tudo é dele, tudo é para a glória dele, tem o objetivo de adorar a Ele, tem o objetivo de engrandecer a Ele, e que a razão de nós existirmos é exatamente isso, darmos glórias ao Senhor, vivermos para dar glórias ao Senhor, apresentarmos nossas atitudes para dar glória ao Senhor. Então, viver para a glória dele é a maior realização que nós podemos alcançar em nossas vidas, em tudo aquilo que nós fazemos, né? Isaías 43, versos 6 e 7, eles diz assim: direi ao norte, dá ao sul, não retenhas, trazei muito dos meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. E todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei, e também eu os fiz. Ou seja, glorificar a Deus em todos os aspectos da nossa vida deve ser o nosso grande propósito, o nosso grande objetivo, afinal de contas, para isso nós fomos criados, né? E o próprio Senhor Jesus, ele nos deu o exemplo disso, quando na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17, versículo 4, ele diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. Ou seja, as atitudes dele foram condizentes com aquilo que Deus esperava dele. Ele glorificou a Deus, ele agiu de uma tal maneira que pudesse exaltar o nome do Senhor, trazendo glórias ao Senhor, fazendo com que o nome do Senhor pudesse ser glorificado, pudesse ser exaltado. Eu trago aqui 5 itens, e permite estar virando a minha cabeça, porque eu estou lendo aqui o meu esboço que está ao meu lado, né? Estou lendo aqui o esboço que está numa pranchetinha aqui do meu lado, para eu poder estar falando com você. Eu tenho dificuldade de memorizar tudo aquilo que gostaria de estar dizendo, então eu faço dessa forma, né? Eu quero trazer aqui 5 formas de você estar glorificando a Deus, e a primeira delas é adorando a Deus com a nossa vida. Nossa vida ela é essencial para a adoração ao Senhor. Segundo o grande escritor evangélico C.S. Lewis, ele escreve numa dos seus livros que
ao nos orientar para adorá-lo, Deus está esperando ou está nos convidando para apreciá-lo. Como é que a gente aprecia alguma coisa? Pense comigo, quando você vai tomar um café, o que é mais comum você fazer? Você põe o café no copo ou na xícara e ele exala um cheiro agradável. Você aprecia o cheiro do café. Às vezes minha esposa faz o café na cozinha, eu estou na sala, o cheiro chega lá na sala e só o cheiro é convidativo a me deslocar da cozinha, da sala até a cozinha, para tomar o café. Eu apreciei o cheiro e ao apreciar o cheiro me deu aquela vontade de fazer uma degustação. Quando você vai beber o café, segunda parte, quando você vai beber o café, você não toma o café de uma vez só. Até porque se você beber o café de uma vez só, você pode queimar a sua boca, queimar a sua garganta, seu esôfago. Então você bebe de golinhos, pequenos goles. Quando você bebe em pequenos goles, você está apreciando o sabor que o café tem. Você está apreciando o gosto do café, apreciando o sabor do café. Deus espera então que nós o adoremos e quando o adoremos, apreciemos a Ele. O que é apreciar o Senhor? Apreciar o seu poder, apreciar a sua autoridade, apreciar a sua santidade, apreciar a sua misericórdia, apreciar o seu amor por nós, apreciar o seu perdão, apreciar a sua salvação, apreciar o seu socorro, apreciar o seu desejo de estar sempre conosco em todas as ocasiões, não apenas nas ocasiões boas. Deus deseja estar conosco nas ocasiões difíceis, nas ocasiões complicadas, nas ocasiões em que nós estamos angustiados, nas ocasiões em que nós sentimos dor, como essa que nós estamos vivendo com o coronavírus. Certamente Deus tem o desejo de que nós o apreciemos na sua autoridade, no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia, no seu socorro, na sua presença. Deus deseja que a nossa adoração ela seja motivada por amor a Ele, não por medo. Nós não precisamos ter medo, devemos ter as precauções determinadas pela Secretaria de Saúde, pelos ministérios de saúde, por todo mundo que está nos orientando como nos portarmos diante de uma pandemia. Claro que nós temos que ter a prudência de agir dessa forma, mas quem tem Deus na vida, quem tem Deus no coração, não precisa ter medo. Precaução, sim. Medo, não. Pânico, não. Nós devemos então adorar a Deus oferecendo a Ele ações de graças. Eu disse há 2 dias atrás, numa live que eu fiz, que o propósito de Deus, talvez, nessa pandemia que nós estamos vivendo, seja nos chamar de volta. Quantas pessoas não se dispersaram da fé? Quantas pessoas não estão enfraquecidas na fé? Quantas pessoas já não levam mais a sério a palavra de Deus? E em uma situação como essa, Deus pode estar promovendo um retorno à fé, um retorno à confiança, um retorno ao amor de Deus, um retorno à misericórdia de Deus, um retorno à bondade de Deus. Deus espera que nós o adoremos em ação de graças. Dar ação de graças ao Senhor não é só quando tudo vai bem, não é só quando tudo está em ordem. Dar ação de graças ao Senhor é em qualquer momento, em qualquer circunstância. Os jovens chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, que nós pregamos tanto pela fé deles que eles tiveram quando foram inquiridos pelo rei, se era de propósito que eles não haviam adorado a estátua, e eles disseram que se manteriam firmes no propósito de adorar somente a Deus. Eles estavam ali manifestando ação de graças com a vida deles.
com o propósito dele, reconhecendo a autoridade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus na vida deles. Eu li algo interessante no Facebook, não sei se vou conseguir reproduzir o que eu li, mas era mais ou menos assim, que Deus muitas vezes livra o marinheiro em alto mar, nas altas tempestades. Outras vezes ele traz bonança durante os momentos difíceis. E em algumas vezes ele ensina o marinheiro a nadar. Quem sabe não é isso que Deus está querendo fazer conosco quando determina que todas as igrejas fechem e que nós estejamos em casa. Talvez na igreja seja fácil nadar com os braços dos outros, em casa nós precisaremos de um pouco mais. Talvez seja isso, e que Deus quer que você esteja dando graças a Ele, ações de graça ao Senhor. Deus quer que nós adoremos a Ele com alegria. Não é simplesmente quando um pregador diz assim, levante a sua mão e dê glória a Deus, toca no seu irmão e diga isso, diga aquilo. Deus quer que nós tenhamos alegria da espontaneidade da nossa alma, é um sentimento que vem lá do profundo do nosso ser. Adorar a Deus é reconhecer o que Ele é e ser grato por aquilo que Ele é. Essa é uma grande forma. John Piper, outro escritor evangélico, observa que é quando nós estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é glorificado em nós. Quando a gente reconhece a autoridade dEle, não tem como não ficar satisfeito. Quando a gente reconhece o poder dEle, não tem como nós não ficarmos satisfeitos. Quando nós apreciamos a presença dEle, não tem como nós não ficarmos satisfeitos. Quando nós provamos do seu amor, não tem como não ficar satisfeito com Ele. Então, queridos, é tempo de nós nos lembrarmos que adorar a Deus é muito mais do que cantar, é muito mais do que louvar, é muito mais do que orar, é muito mais do que qualquer coisa. É expressar do nosso ser, lá do profundo da nossa alma, um estilo de vida, uma maneira de viver, que envolve o apreciar a Deus, amá-lo, reconhecer sua autoridade, reconhecer seu poder e nos dar para sermos usados em seu propósito que Ele estabeleceu ao nos gerar, ao nos criar, que é Ele ser glorificado em nós, glorificado através da nossa vida. Romanos 6, 11 a 13 diz assim, também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Nós vivemos para a glória de Deus. A segunda maneira que eu falei naquele culto de ensino era que nós glorificamos a Deus amando outros discípulos, amando outros servos de Deus. É importante nós lembrarmos que quando nós nascemos, nós somos introduzidos em uma família. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos parte da família de Deus. E assim como nós amamos os nossos entes queridos, que fazem parte da nossa família natural, amamos pai, amamos mãe, amamos irmão, ainda que às vezes possamos ter alguma divergência de ideia, de pensamento, de conhecimento, a mesma situação é em relação à família de Deus. Podemos até ter alguma divergência de pensamento, de ideia, de circunstância, mas fazemos parte de uma família e devemos amar esta família. Viver com essa família. Seguir a Cristo não é apenas uma questão de acreditar nele, mas também inclui pertencer e aprender a amar aqueles que fazem parte da família de Deus.
Lá, João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 13, ele diz assim: Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisso, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha, querido, a grande recomendação que nós temos hoje é ficar em casa. Sabe por que ficar em casa? Porque ficar em casa nós nos protegemos e protegemos quem nós amamos. Ficar em casa nós protegemos de contato com quem está contaminado com o vírus, e, consequentemente, evitamos de trazer esse vírus para dentro da nossa casa. Pode ser ruim. Pessoas que são ativas, como eu, por exemplo, sentem muito ficar em casa. Eu gosto muito da minha casa, claro, mas eu também sei dos compromissos que tenho como pastor e quero estar com as minhas ovelhas, quero estar com o meu rebanho, quero estar na minha igreja. Mas nesse momento, estar em casa é amar. Amar a minha família, amar a família de Deus. É proteger a minha família e proteger a família de Deus. Não dar margem à contágio. Eu já sou idoso, sou da terceira idade, tenho 62 anos. Consequentemente, eu estou na área de risco. E estando na área de risco, ao sair para a rua ou mesmo ir para qualquer local, eu posso contaminar, contrair o vírus e trazê-lo para dentro da minha casa. Ou levar para alguém que eu amo involuntariamente, não é propositadamente, é involuntariamente. E criar um mal, criar um problema. Romanos 15:7 diz: Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo recebeu para a glória de Deus. Receber não quer dizer apenas abraçar, não quer apenas beijar, não quer dizer apenas estar junto. Receber é ter sentimento verdadeiro, sentimento sincero, sentimento genuíno que vem do fundo da alma. É nossa responsabilidade aprender a amar como Deus nos ama, porque Deus é amor e isso confere honra a Ele quando nós amamos uns aos outros. João 13:34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos amei. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós, então, queridos, vivemos ao amarmos uns aos outros para a glória de Deus. A terceira forma de glorificar a Deus, dentre as 5 que eu propus falar naquele dia, e eu não consegui, só falei essas 2 primeiras, então, portanto, essa eu não cheguei a comentar, sendo as 2 primeiras comentadas. Nós glorificamos a Deus crescendo na imagem de Cristo. Uma vez que nós nascemos na família de Deus, Ele quer que nós alcancemos a estatura de varão perfeito. E o que quer dizer chegar à estatura de varão perfeito? Alcançar maturidade espiritual. Alcançar maturidade espiritual significa nos tornar parecidos com Jesus. Por que nós somos chamados de cristãos? Somos chamados de cristãos porque nos assemelhamos, essa é a proposta pelo menos, com Cristo. Seguimos os seus ensinamentos, seguimos os seus propósitos, seguimos a sua vontade. Pelo menos é assim que nós deveríamos agir, deveríamos fazer, conhecer a palavra de Deus para viver e nos aproximarmos à semelhança de Cristo. Ser igual a Ele, queridos, eu sei que é impossível. Ele é santo, Ele é perfeito, nós somos falhos, pecadores. Mas nós podemos nos aproximar na forma que Jesus agia, pensava, sentia.
a forma que Jesus tinha de agir, o caráter, na forma de se preocupar com o próximo. Nós podemos nos assemelhar com ele. Segundo Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Quando nós aceitamos a Cristo, Deus nos deu uma nova vida com uma nova natureza. Essa natureza, ela quer agir de acordo com o seu Salvador. Ela quer agir de acordo com o seu Criador. Ela quer agir de acordo com aquele que lhe deu vida verdadeira, vida eterna. Enquanto que a nossa vida biológica, o nosso corpo, ele procura fazer exatamente o contrário. Procura satisfazer os seus próprios desejos, seus próprios sentimentos. Mas nós viveremos uma vida para dar glória a Deus quando, na nossa vida terrena, nós dermos continuidade ao propósito de Deus em nossa vida, de vivermos semelhante ao seu Filho querido. Darmos a nossa vida, vivermos esse processo diário de transformação, cada dia melhor do que o outro, cada dia mais parecido com o Senhor, hoje mais parecido do que ontem, hoje mais parecido com Jesus do que me parecia ontem, e amanhã mais parecido com Jesus do que me pareço hoje. Vivemos para a glória de Deus. A quarta forma de nós glorificarmos a Deus é servirmos a Deus uns aos outros com os nossos dons. São diversos dons que Deus nos deu. Algumas pessoas limitam-se a 1 Coríntios 12, mas eu quero ressaltar para você que 1 Coríntios 12 são as manifestações do Espírito. Romanos 12, você tem os dons da graça. Efésios 4, você tem os dons ministeriais. Na carta de Pedro, você tem os dons operacionais. Ao todo, são aproximadamente 26 dons identificados de serviço, de trabalho, de talentos, que você pode estar servindo a outros. Os dons da graça, que estão lá em Romanos, capítulo 12, eles são muito interessantes, porque estou abrindo aqui para ler para você, junto comigo, porque ele diz assim, Romanos 12, verso 6, de modo que tendo diferentes dons segundo a graça, e por isso chama-se dons da graça, que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria. Veja que lindo isso daqui. Veja que lindo. O que reparte, aquilo que tem para oferecer com os outros, faça com isso com liberalidade, com generosidade. O que usa misericórdia, faça com alegria. O que exercita amor, faça com alegria. O que preside, faça com cuidado. Liderar não é coisa simples. Liderar é algo extremamente difícil e só pode fazer quem tem o dom de Deus. Não é tão simples como parece, não é só dar ordens. Você tem que ter noção das consequências dessas suas ordens. Então, servir a Deus com os nossos dons, aos nossos irmãos, alcançando os nossos irmãos, é uma das coisas que Deus planejou na nossa vida. Cada um de nós foi planejado com exclusividade, com dons de Deus, com talentos de Deus, com capacidade de Deus, com habilidade de Deus para servir a Ele e servir uns aos outros.
Eu sempre digo nos cursos do CPO que a palavra ministro, ela vem do grego riperetas, que quer dizer serviço, servir, a serviço de, servindo a. O grande erro que se comete é pensar que ser ministro é ser servido. Mas a palavra ministro diz que é serviçal, servidor. É servir ao próximo, é servir ao Senhor, é servir a igreja de Cristo. Por isso Deus te deu talentos, por isso Deus te deu habilidades, por isso Deus te deu capacidade, por isso Deus te preparou para que você pudesse servir a sua igreja, servir aos irmãos, servir a comunidade em que você pertence, servir ao seu próximo, aos seus vizinhos. O modo de nós nos relacionarmos uns com os outros, queridos, não é um acidente do acaso. Você ter uma habilidade que você tem hoje de cantar, de adorar a Deus, de servir ao próximo, de repartir, de ensinar, de exortar, de presidir, de liderar, de profetizar, não é acaso. O seu chamado para ser um obreiro na seara do Senhor não é um acaso, é simplesmente uma obra de Deus para você glorificá-lo, para você exaltá-lo. Deus nos deu as nossas habilidades, os seus dons, não para que fôssemos egoístas, não para que fôssemos exaltados, mas para Ele ser exaltado, para Ele ser glorificado. Elas foram concedidas, esses dons foram concedidos para nós, para beneficiar outras pessoas, assim como os outros também receberam algumas habilidades para nosso benefício. 1 Pedro 4, 10 e 11, ele diz assim, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bom despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. Os dons, as habilidades, os talentos que Deus tem nos dado é para vivermos para a glória de Deus. E quinto, por último, mas não menos importante, nós glorificamos a Deus falando dele para outras pessoas. Eu sei que estão me vendo aqui não apenas pessoas que já são cristãs, mas pessoas que não são. Pessoas que poderão entender através desta palavra a graça e a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, e conhecendo isso, conhecendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, ser salvo. Então, glorificamos a Deus quando falamos dele, do amor dele, da bondade dele, da misericórdia dele para outras pessoas. Deus não quer que o seu amor e seus propósitos sejam mantidos em segredos. Por isso ele disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deus também não quer que a gente fique num pequeno grupo seleto de pessoas, quer que todos tenham conhecimento da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, da sua bondade. Quer que todos conheçam que Jesus morreu para perdão dos nossos pecados, para a salvação da nossa alma, e que todos possam saber do seu grande amor, da sua grande misericórdia, da sua grande bondade. A partir de nós termos o conhecimento dessa verdade e desfrutarmos dessa verdade, e conhecereis a verdade vos libertará, portanto, a partir do momento que conhecemos a verdade, somos libertos, ele espera que nós glorifiquemos a ele compartilhando com outros essa verdade que nos libertou, essa verdade que nos transformou, essa verdade que nos salvou. É enorme o privilégio que nós temos
de apresentar Jesus para as pessoas, ajudando-as a descobrir o propósito da vida, a prepará-las para a eternidade, a dar uma oportunidade delas conhecerem a verdade da salvação, do amor, da bondade, da misericórdia de Jesus. Coríntios 4,15 está escrito assim: porque tudo isso é por nós, por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. E indo para o final, quero concluir aqui esta palavra dizendo para você que você dá glória a Deus quando canta louvores, quando você manifesta alegria, felicidade, quando você aprecia a glória de Deus. Isso se chama adoração. Quero dizer que você dá glória a Deus quando você ama outro irmão, quando você ama alguém que faz parte da família de Deus. Isso se chama comunhão. Você dá glória a Deus ao se tornar semelhante a Cristo, parecido com Cristo, e ajudar outras pessoas a se tornarem semelhantes a Cristo também, apoio mútuo. Isso se chama discipulado. Você dá glória a Deus servindo as outras pessoas com os seus dons, com os seus talentos, com as suas habilidades, com aquilo que Deus capacitou você. Isso se chama serviço. E você dá glória a Deus falando dele, do amor dele, da bondade dele, da misericórdia dele, da salvação dele, do sacrifício de Jesus para perdão dos nossos pecados, salvação de todos aqueles que creem. Isso se chama missões. Então nós damos glórias a Deus, adorando, vivendo em comunhão, discipulando, servindo e evangelizando. Que Deus nos dê, queridos, graça, sabedoria para vivermos nesse momento de dificuldade. Ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra foi pregada nessa manhã de sábado, e que ela, Senhor, encontre guarida em corações aflitos, em corações feridos, em corações alegres, em corações satisfeitos, enfim, que encontre lugar em corações de todos aqueles que me veem e me ouvem nesse momento. Que a tua graça abundante, Senhor, possa ser um agente de paz nesta hora através do teu Espírito Santo, trazendo compreensão, trazendo estabilidade, trazendo segurança, trazendo confiança a um mundo caótico que nós vivemos agora. Um mundo desesperançado, mas que possa haver, Senhor, esperança, que possa haver, Senhor, confiança, que possa haver certeza de que nós não estamos desamparados, que nós possamos, Senhor, apreciar o teu poder, apreciar a tua graça, apreciar a tua misericórdia e apresentarmos a ti gratidão, louvor e adoração. Senhor, aqueles que têm seus entes queridos enfermos, visita agora para curar. Aqueles que estão nos hospitais, visita agora, Senhor, para fazer uma grande obra. Eu sei que o Senhor pode, o Senhor tem autoridade, o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Que o nosso dia, Senhor, seja um dia abençoado, em casa, com a nossa família, seja abençoado. E aqueles que têm necessidade de ir para o trabalho, Senhor, porque as suas atividades são essenciais para o país, que eles sejam protegidos, que eles sejam guardados, Senhor, de toda contaminação, de todo vírus, de todo mal, que eles sejam guardados, Senhor, e que ao retornar para casa não tragam contaminação para os seus lares.
Guarda por teu amor, guarda por tua bondade, guarda por tua misericórdia. Tua igreja, Senhor, está fechada. Os templos, melhor dizendo, estão fechados. Mas a tua igreja, Senhor, está viva, pois ela não precisa de um local com paredes para te adorar. A igreja somos nós. O templo é importante, Senhor, para juntar a nossa fé, a nossa confiança e o Senhor falar de uma maneira coletiva conosco, mas o Senhor pode falar individualmente a nós, estando nós em casa. Alcance-nos, Senhor, com a tua graça. Senhor, que esse momento terrível que o mundo vive passe depressa. Que nós tenhamos, Senhor Jesus, condições de em breve voltarmos a desfrutar da comunhão no templo, na adoração no templo, no serviço do Senhor no templo. Que nós possamos fazer, Senhor Jesus, a tua obra a partir do templo, mas seguir avante, Senhor. Ajuda-nos com a tua bondade, com a tua misericórdia. Abençoa os pastores que têm grande responsabilidade de decidir, Senhor, aquilo que fazer, aquilo que não foi ainda decidido, que possam decidir. Ajuda-nos, ó Senhor, no sustento da igreja. Existem salões, meu Senhor, que fechados terão que ser pago o aluguel, terão que ser pago água e luz, e da onde virá, Senhor, o recurso para nós. Ajuda-nos, Senhor, por tua graça e misericórdia, nós te pedimos em nome de Jesus. Seja conosco para a tua glória. Amém. Queridos, são muitas pessoas que estão aqui nos vendo nesse tempo em que nós estamos falando. Eu vou mencionar aqui alguns: a Rúbia, o Nilson, a Angelita, Francis, Dulce Godoy, Graziele, Eliane Moreno, Maria Costa, Josiel Martins, Luciene Odete, Yuri Almeida, Dulce, mandou a paz aqui, Deus abençoe, Luciana Novaes, Genimária, Paloma Fuentesal, Dulcineia Militão, Cida Aparecida Oliveira, Alcineu Castão, lá de Curitiba, Deus abençoe, Fabiane Lima, Roseli Fernandes, Tamires Cristina, Amélia Ursino de São Paulo, Vanessa Freitas, Kleber Juventino de São Paulo, Cleiton, Débora, Larissa Barbosa, José Pedro Filho de Mojimirim, Sérgio Mora, Deus abençoe Sérgio, Ivan Silva, Maria Costa, Michele Dias Menezes, Rogério Santos, Ione Ribeiro, Aline Coelho, Marcos Oliveira, Ivone Gonçalves, Davi Fernandes Araújo, Marcos Neves, Denise do Sidney, Cidinha Cavalieri, Mojimirim, Célia Eusébio, Márcia Soares, Elias Ferreira, irmão Elias, Deus abençoe. Vamos ver aqui quem mais algumas pessoas estão escrevendo. Ronaldo L. da Mojimirim, Erivelton Rodrigues Nunes, Cícero Moura, Edneide Albeira, minha irmã Edneia, Eduardo Santos, Zaqueu Vânia, Anderson Souza, Douglas Silva, Simone Freitas, Pastor Leonildo Bernardino, Edson Júnior, Rogério Marques Crespo, Daiara Lopes, Horácio Silvia, Sofia Porto, Deus abençoe, Joel Vieira Ribeiro, meu amigo do Itaú, Deus te abençoe, Joel, Diná Oliveira, Marcelo Elias Ribeiro, Sara Regina Palhão, Bete Paola, Deus abençoe, Bete, lá do Itaú também, José Dias, Josimar Oliveira, nosso pastor Alindo da Lorto, Lucimar Amada de São Paulo, meu amigo Paulo Roberto Carvalho Rego, grande amigo do coração, estamos longe pela distância de quilômetros, mas pertinho no coração, Deus te abençoe, Paulo. Deixa eu ver aqui mais... Ricardo Damásio, pastor Antônio Baltazar, pastor presidente lá em Bauru, Deus abençoe, pastor Baltazar, Isaac Xavier, Denise Nascimento, Dinha Varjão,
Rosinéia Rodrigues, Maria Alves, pastora Maria Alves de Itapira, Deus abençoe. Wagner Ferreira, Ivanildo Pereira da Silva, minha esposa Cleia, beijão, amor. Dalva Silva, Ricardo Moraes, Ana Alves, Geovan Berto da Silva, Wagner Ferreira, lá de Vila Ré, Deus abençoe. Daiane Prindade, nossa ovelha aqui. Caio Miguel, Emily Campanelli, lá de São Paulo. Sônia Santos, Jová Andrade Porto, pastor ali próximo de Ferraz. Quem mais aqui? Samuel Ribeiro, Deus abençoe. Lari Viana, Miriam Andrade de Mojimirim, Oséias Domingos Jorge, Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais aqui. Deixa-me ver. Dulce Godoy, Cidinha Cavalieri, acho que já mencionei. Rosângela Edir, lá de Mojimirim. Ricardo Silva, Deroci dos Santos. Gleice Kelly, Deus abençoe. Sônia Santos, Natália Ferruti Nogueira, Nispit, minha prima. Edilson Elias Silva, bastante gente mesmo. Elita Ferreira, nossa regente do grupo feminino. Jefferson Oliveira, líder dos nossos jovens aqui no campo da Almadino, Deus abençoe Jefferson. Rosilene Alves, Adilson Ricardo, Deus abençoe, líder dos nosso grupo masculino na nossa sede. Edson Corinto, grande amigo lá de São Paulo. Juliana Rodrigues Antunes, Deus abençoe todos vocês, que alegria ter vocês aqui. Se puderem, retransmitam, reproduzam essa pequena mensagem para outras pessoas, certamente pode ser útil àqueles que estão desesperançados nesse momento em que nós estamos confinados em nossas casas. Lembre-se, é importante mesmo ficarmos em casa. É difícil, é complicado, mas é importante, ok? Amanhã, por volta desse mesmo horário, uma nova live, um novo momento. Amanhã à noite, o culto nosso será 4 pessoas, 3 cantando e eu trazendo uma palavra para você. É o que nós poderemos fazer, nada mais do que isso. Então esteja ligado, adore a Deus junto conosco. Tenho certeza que outras igrejas, outros pastores farão a mesma coisa. Se sintonize aí com a sua igreja, cultue. Se você puder, né, não sei como, nós estamos fechados, lembre-se, a igreja depende das contribuições, nós não temos subvenção nenhuma de governos, nem nada. A igreja está fechada, mas as contas continuarão chegando, os compromissos continuarão existindo. Depois eu vou, no final desse vídeo, vou colocar o número das nossas contas, 2 contas que nós temos em banco. Se você voluntariamente, amorosamente puder fazer isso, nada de obrigado. Aqui na nossa igreja nós sempre falamos, ninguém é obrigado, e seguimos à risca o que diz Coríntios, quando diz cada um contribua com alegria, segundo propôs no seu coração, porque Deus ama o que dá com alegria. Se você puder fazer isso, será muito bem-vindo. Se não, Deus te abençoe do mesmo jeito, lembrando que o sacrifício de Jesus já pagou todas as nossas bênçãos, desde a mais importante, que é a nossa salvação, como também as bênçãos acessórias, as bênçãos terrenas, as demais bênçãos. Deus te abençoe, tenha um sábado de paz, tenha um sábado de alegria, tenha um sábado com a sua família, cheio do amor de Deus, cheia da bondade de Deus. Mais uma vez eu oro para que você que esteja enfermo seja curado em nome de Jesus, para que você esteja com dificuldades junto à sua família, que seja solucionado em nome de Jesus, para você que tem que sair para o trabalho, seja guardado em nome de Jesus, que a sua casa, o seu lar, seja lugar de bênção para a glória e exaltação do nome do Senhor. Fique com Deus, fique na bênção, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.